Olá, alunos! Vamos à nossa segunda aula sobre logaritmo. Hoje eu estudo, então, sobre as consequências da definição. Vocês podem também acompanhar lá no capítulo 6 do livro didático de matemática. Então, só relembrando a forma, então, de representação de um logaritmo. Então, nós sempre precisamos escrever esse log. E nós temos, então, aquele número um pouquinho subscrito, né, menorzinho, que é a base. Ao lado, então, é o logaritmando. Igual a x, o x, então, aqui no caso, é o logaritmo, que é o resultado, ok? De acordo com a definição de logaritmo, podemos estabelecer que nós temos a primeira definição. Quando nós tivermos, então, a base e o logaritmando, eles forem iguais, o resultado será igual a 1, ok? Então, quando o logaritmando é igual à base, o logaritmo será igual a 1. Então, não há necessidade, né, de fazer o cálculo. Já pode colocar ali, né, o x é igual a 1. Na próxima definição, nós temos, então, log de 1 na base a igual a 0. Então, todas as vezes que o logaritmando for igual a 1, o resultado será igual a 0. Tá? Então, o logaritmo de qualquer base, cujo logaritmando seja igual a 1, o resultado, então, será igual a 0. Na próxima definição, nós temos, então, log de a elevado a n, na base a, igual a n. Então, quando o logaritmando é igual à base, mas está elevado a um número qualquer, nesse caso aqui tem um expoente, o resultado será igual ao próprio expoente. Então, tem a base, né? E o logaritmando ali, eles forem iguais, mas esse logaritmando ele está elevado a um expoente, o resultado é o próprio expoente. Nessa outra consequência, nós temos, então, log de b na base a igual log de c na base a. Então, nós temos dois logaritmandos e as bases, então, são iguais. Então, quando os dois logaritmandos com a mesma base, né, são iguais, os logaritmandos também serão iguais, ok? Na outra consequência, nós temos, então, o a, ele tem, então, como expoente um logaritmo. Então, o a elevado a log de b na base a igual a b. Então, a potência de base a e o expoente de log de b na base a será igual ao b, que no caso o b aqui, ele será o próprio resultado. Vamos agora ao exemplo para ficar mais fácil, então, o entendimento. Então, no exemplo 1, conforme a consequência da definição, né, conforme as consequências que vocês viram, então, calcule os seguintes logaritmos. Na letra A, nós temos, então, log de 4 na base 4 igual a x. Então, observe o seguinte, ó, a base e o logaritmando, eles são iguais. Então, qual será o resultado aqui do logaritmo? Será igual a 1. Se nós tivermos, então, base e logaritmando iguais, o x é igual a 1. Mas vamos provar, né? Então, fazer o cálculozinho. Então, aqui, relembrando na aula 1, nós vamos ter, então, a base elevada a x, vai ficar 4 elevado a x, igual, né, ao logaritmando, ó. Então, 4 elevado a x igual a 4. Então, nós temos aqui uma equação exponencial, e aí nós vamos, então, deixar essas bases iguais, né, para chegar, então, ao valor de x. Então, cortando as bases, porque elas já estão iguais, cortando, eu teria, então, x igual a quanto? Quando não tem nada aqui, lembre-se que ele vale 1. Então, x é igual a 1. Então, provando aqui, né, que quando nós tivermos a base e o logaritmando forem iguais, o resultado... Na letra B, nós temos, então, log de 1 na base 5 igual a x. Então, veja bem, todas as vezes que o logaritmando for igual a 1, o resultado será igual a 0. Então, eu posso colocar x igual a 0. Nós vamos provar fazendo o cálculo. Então, olha só, vai ficar, então, 5 elevado a x, então, a base elevada a x, 5 elevado a x igual a 1. Aqui eu vou precisar deixar as bases iguais. Então, vamos fazer uma troca aqui desse 1. Né? Como aqui é 5, vamos colocar aqui 5 elevado a 0, porque 5 elevado a 0 é igual a 1. Então, 5 elevado a x, só repetindo aqui, 5 elevado a x igual a 5 elevado a 0, que é igual a 1. Eu tenho as bases iguais, então eu posso cortar. Então, copiando o expoente, eu tenho x igual a 0, né, conforme, então,
informamos para vocês que toda vez, então, que o logaritmando for igual a 1, né, então, o resultado logaritmo será igual a 0. Na letra C, eu tenho, então, o seguinte: log de 2 elevado a 3 na base 2 igual a x. Qual será o resultado do logaritmo? Igual ao expoente aqui, que será igual a 3. X igual a 3. Nós vamos calcular? Então, vai ficar 2 elevado a x, ó, 2 elevado a x, igual a 2 elevado a 3. As bases já estão iguais, vamos cortar, cortando as bases, o x será igual a 3, né? Conforme, então, nós vimos aqui, ó, como nós temos base e logaritmo iguais, e o resultado, então, será igual ao próprio expoente, conforme nós provamos aqui pelo cálculo. Na letra D, nós temos, então, log de x na base 2 igual log de 8 na base 2. Como os logaritmos, né, são iguais, ou seja, as bases são iguais, então, nesse caso, o resultado, né, são iguais, ou seja, os dois têm o mesmo valor. Então, x é igual a 8. Então, aqui é bem simples. Para chegar ao resultado, é só cortar esses log, cortando o log a base, ou log a base, nós temos um x igual a 8, que é o resultado, ok? Na letra E, nós temos, então, 2 elevado log de 3 na base 2 igual a x. O resultado, gente, é 3. Agora, então, vamos fazer os cálculos, né, para chegar a esse resultado, provando aí. Tem duas formas. A primeira, no caso aqui, pegar a base e elevar aqui ao logaritmo, então vai ficar 2 elevado a 3. E aqui, então, pegar essa base e elevar a x. Então, vai ficar 2 elevado a 3 igual a 2 elevado a x. As bases já estão iguais, então vamos cortar. Cortando as bases, a gente tem 3 igual a x. Ah, mas a variável precisa ficar no primeiro membro, né? Mas é só inverter. Então, nós temos aqui x igual a 3, né? Que é justamente provando aqui que o resultado, né, é igual a 3. Agora, tem outra forma bem mais simples. No caso aqui, como nós temos essa base aqui, ó, é só nós cortarmos as bases, o log, né, e a base 2 ali. O que sobrou? 3 igual a x. 3 igual a x, agora é só inverter, x igual a 3. Então, esse aqui é só um macetezinho, uma forma mais rápida de estar resolvendo, ok? No exemplo 2, lembrando, então, lá da definição, né, da aula 1, usando, então, a definição de logaritmo e as suas consequências, calcule. Então, aqui na letra A, eu tenho log de raiz quadrada de 27 na base 1 sobre 9 igual a x. Então, aqui no caso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a base, elevar a x, porque nós temos que calcular, aqui nessa situação, a gente precisa realmente calcular para encontrar o logaritmo. Então, conforme a aula 1, nós vamos, então, pegar a base, elevar a x, então vai ficar 1 sobre 9 elevado a x igual raiz quadrada de 27. E nós temos uma equação exponencial, a gente precisa deixar essas bases iguais, então, para poder cortar. Então, veja bem, aqui esse 9 eu posso, fatorar, o 27 também, né? Então, o 9 fatorando, eu tenho 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é 9, ok? O 27 fatorado, o 27 ele divide por 3, que ele dá 9. O 9 divide por 3, que dá 3. 3 divide por 3 dá 1. Então, ficou 3 elevado a 3, ou 3 elevado ao cubo, né? Então, vamos substituir aqui. Então, aqui no primeiro, então, vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado elevado a x, ó, fatoramos o 9. E aqui o 27 fatorado, então 3 elevado ao cubo. Agora, ainda nós não temos as bases iguais, né? Um está na fração e o outro está na raiz. Então, veja bem, aqui nós vamos inverter a operação. Então, invertendo a operação, expoente fica negativo, só que a gente tem dois expoentes, né? Então, vamos multiplicar 2 vezes x, vai dar 2x. Invertendo, então, vai ficar 3 elevado a menos 2x, ok? Aqui, tirando da raiz, então, nós temos
o 3 aqui que está como expoente, ele vai no numerador, e o 2 aqui que não aparece, quando não aparece é 2, né? Raiz quadrada. E ele vai para o denominador, então fica 3 sobre 2. As bases já estão iguais, não estão? Vamos cortar essas bases e copiar os expoentes. Então, ficou menos 2x igual a 3 sobre 2. Como nós temos um, né, que está na fração, então vamos transformar esse aqui que não está na forma de fração, numa fração também, porque como nós temos o igual aqui, nós vamos então resolver aqui multiplicando, né, fazer aquela multiplicação cruzada. Ó, só coloquei aqui um 1, né, o denominador. E aí, agora, então, nós vamos multiplicar. Multiplicar aqui a diagonal principal e a diagonal secundária. Ficar menos 2x vezes 2 dá menos 4x. 1 vezes 3, 3. Então, observe que a variável aqui está negativa, né? Não pode ficar negativa. Então, nós vamos já multiplicar por menos 1, ok? Multiplicando por menos 1, então vai ficar menos com menos mais 4x. E aquele que está mais, ele vai passar a ser menos. Então, vai ficar menos 3. Ok? Então, menos com menos mais. 4x vezes 1, 4x. Aqui mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. Agora, ele está aqui, ó, multiplicando. Ele vai fazer o quê? Ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual menos 3 dividido para 4. Não esqueçam, tá? Tem gente ainda errando. Quem está com a variável sempre vai para o denominador, ok? Então, no caso aqui, nós temos o resultado, então, x igual a menos 3 dividido para 4, que é o valor, então, do logaritmo. Na letra B, nós temos, então, log de x na base 4 igual a 2. Então, observe o seguinte, aqui nós vamos, então, pegar a base e elevar, então, a esse 2, porque aqui nós temos o valor do logaritmo, não temos o valor do logaritmando. Mas vamos resolver da mesma forma. Então, vai ficar 4 ao quadrado, 4 elevado a 2, igual a x. Então, observe o seguinte, o x ele não está como expoente. Nós temos como resolver esse quadrado aqui, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, vai ficar 16 igual a x. E aqui, então, nós já vamos inverter, porque já temos resultado, né? X igual a 16, que é o valor, então, do logaritmando. Então, observem aqui que estava faltando, né, o logaritmando. Na letra C, nós temos, então, log de 0,6 na base 5 dividido para 3 igual a x. Então, nós vamos pegar essa base e elevar a x. Então, 5 dividido para 3 elevado a x igual a 0,6, ok? Nós precisamos deixar as bases iguais, mas aí agora eu tenho um decimal aqui, né? Então, esse decimal exato, eu vou precisar voltar à fração que o gerou. Então, como decimal exato, os denominadores, então, né, conforme a quantidade de casas após a vírgula, nesse caso, como é uma só, é 10, né? Então, é 6 dividido para 10 dá 0,6. Você pode fazer o cálculozinho aí. Então, 0,6 é igual a 6 dividido para 10, que resulta em 0,6. Então, vamos colocar aqui. 5 dividido para 3 elevado a x igual a 6, né, sobre 10. Mas aí, observando, ainda não estão iguais, né? Aqui eu não tenho como fatorar. Aqui desse lado, então, observando, nós podemos simplificar, porque o 6 e o 10, ele dá para simplificar por quem? Por 2, né? 6 dividido por 2, dá 3, 10 dividido para 2, que ele dá 5. Então, repetindo aqui, 5 dividido para 3 elevado a x, igual a 3, né, sobre 5. 6 dividido por 2, que dá 3, 10 dividido por 2, que dá 5. Agora, observando, as frações, né, estão iguais? Não, elas estão invertidas, né? Aqui está 5 sobre 3, aqui está 3 sobre 5. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que inverter uma delas. Invertendo a operação, o expoente vai ficar negativo, né? Eu vou inverter o segundo aqui. Então, repetindo a primeira, 5 sobre 3 elevado a x, eu vou inverter a segunda aqui. Então, ficou 5 sobre 3 elevado a menos 1. Agora sim, né, as frações aqui, as bases, né, estão iguais. Eu vou poder, então, cortando. Eu tenho, então, copiando os expoentes, que o x é igual a menos 1, que é o resultado, né, o logaritmo, então, dessa letra C, ok? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato. Uma excelente aula para todos.